Olá pessoal, nos vídeos anteriores a gente definiu o conceito de momento de inércia para uma distribuição discreta de massa, a gente viu o significado dele, a importância, a gente viu o uso do momento de inércia em problemas de dinâmica e o nosso objetivo no próximo vídeo é aprender a calcular o momento de inércia para distribuições contínuas de massa. Então nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre densidade de massa, que vai ser um conceito útil para o próximo vídeo. Então vamos lá. Vamos começar com um caso mais simples, que é a densidade linear de massa. Vamos imaginar que a gente tem uma corda, um cabo aqui. Esse objeto é um objeto que a gente vai chamar de linear, ele só tem uma dimensão. A espessura desse cabo é desprezível, então a única dimensão que importa é esse comprimento ao longo do cabo. E vamos imaginar que esse cabo é de uma liga metálica continuamente variável. Então, por exemplo, aqui no comecinho do cabo ele tem bastante alumínio. E lá no final ele tem bastante chumbo. E vai variando continuamente. Então fica claro que nessa região onde tem bastante alumínio, ele vai ter pouca massa por unidade de comprimento. Enquanto que na outra região, que tem muito chumbo, ele vai ter bastante massa por unidade de comprimento. E esse número é continuamente variável de um extremo ao outro. Como a gente pode caracterizar esse número? Então a gente caracteriza ele pelo que a gente chama de densidade linear de massa. Eu vou chamar essa densidade linear de massa de lambda. Então esse lambda vai ser definido assim. Esse número tem que caracterizar a massa por unidade de comprimento em cada região, em cada ponto dessa corda, visto que esse número é continuamente variável. Então vou pegar uma região bem pequena desse cabo. Eu estou exagerando, esse comprimento ele é infinitesimal. Vamos chamar esse comprimento de dL. A densidade linear de massa vai ser definida como a massa desse comprimento dividido pelo comprimento. Essa massa vai ser bem pequena também, a gente vai chamar ela de dm. Então essa densidade linear de massa vai ser dm sobre dl. Definição. Então esse aqui, densidade linear de massa. A dimensão de lambda é dimensão de massa sobre dimensão de comprimento. Então no sistema internacional a gente vai usar quilograma por metro. Bom, e se eu quiser calcular a massa total desse cabo, conhecida a densidade linear de massa? Então, dessa equação, eu também posso escrever a massa daquele elemento como sendo a densidade de massa vezes o comprimento do elemento. Massa total igual, integra, eu estou integrando essa equação. Integrei de um lado, deu a massa total. Integrei do outro lado, integral de lambda dL. Cuidado! Se essa densidade é variável, esse lambda vai ser uma função ao longo do comprimento do cabo. Então, eu não posso tirar essa função da integral. Vou ter que escrever essa função explicitamente e realizar a integral explicitamente. Tá? Agora, um caso de grande interesse é o seguinte. Se lambda for uma constante, por exemplo, ao longo daquele cabo, então isso significa que o corpo ou a distribuição de massa é homogêneo. A gente vai chamar assim. Se isso é verdade, olha o que acontece com essa equação aqui. A massa total é igual. O lambda pode sair para fora da integral, visto que ele é constante, integral de dl. Essa integral aqui é realizada no corpo. Então, a integral de dl no corpo vai me dar o comprimento do corpo. Então, isso aqui vai me dar lambda L. Aí a gente chega numa equação que só é válida para o corpo homogêneo. M igual a lambda L ou lambda igual a massa total sobre comprimento total.
Essa é uma equação particular, enquanto que essa aqui é uma equação geral. Próximo caso de interesse. Agora, em vez de ter um objeto com uma dimensão, a gente tem uma superfície. Então, esse objeto aqui, essa distribuição de massa, tem duas dimensões. Então, aqui eu peguei uma superfície arbitrária. Você pode imaginar novamente que a distribuição de massa nessa superfície é variável. Tem áreas com mais massa, tem áreas com menos massa. Então, a gente quer caracterizar a massa por unidade de área em cada pequena região. Então, a gente pega uma pequena região, então uma superfície infinitesimal aqui. Essa superfície infinitesimal tem área dA e tem massa bem pequena também, dm. E aí eu posso caracterizar a massa por unidade de área nessa pequena região em amarelo. Essa massa por unidade de área a gente vai chamar de densidade superficial de massa. Eu vou usar a letra sigma. Vai ser definido como dm sobre dA. Então, esse é a densidade superficial de massa. A dimensão desse objeto, então, dimensão de sigma igual dimensão de massa sobre dimensão de área, que é comprimento ao quadrado. Então, dimensão de comprimento ao quadrado. No sistema internacional, isso vai ser quilograma por metro quadrado. Novamente, essa equação aqui é geral. Se eu quiser a massa daquela pequena região é dm igual a sigma dA. Se eu quiser a massa da superfície inteira, eu integro dos dois lados. Do lado esquerdo vai me dar massa total e do lado direito vai me dar integral de sigma dA no corpo. Caso particular é quando o sigma é constante. Então, se sigma for uma constante, isso quer dizer que o corpo é homogêneo. Mesma coisa que aconteceu antes. E aí, quando o corpo é homogêneo, eu posso tirar esse sigma da integral, vai dar sigma integral de dA no corpo. Integral de dA é a área total. Então, nesse caso, eu tenho massa igual a sigma A, ou sigma igual a massa total sobre área total. E o último caso acontece quando a gente tem uma distribuição volumétrica de massa, então uma distribuição em 3D. Então, aqui eu tenho uma distribuição arbitrária de massa. Essa distribuição não é uniforme, então tem áreas com mais massa, tem áreas com menos massa por unidade de volume, e eu quero caracterizar essa quantidade. Então, pego uma pequena região desse corpo, peguei um cubo aqui, infinitesimal. Esse cubo tem volume dV e tem massa dm. Então, a quantidade de massa por unidade de volume nesse cubo é dm sobre dV, e eu vou chamar isso de densidade volumétrica de massa. A dimensão dessa densidade é dimensão de massa sobre dimensão de volume, que é comprimento ao cubo. No sistema internacional vai ser quilograma por metro cúbico. Essa fórmula é geral. Se eu quiser a massa daquele volume infinitesimal que eu desenhei, eu tenho dm igual a densidade vezes o volume. Se eu quiser a massa total do corpo, integro dos dois lados. Do lado esquerdo deu m, do lado direito deu integral de ρ dv. O caso particular é quando a densidade não varia de ponto a ponto, é uniforme, constante.
Então, se ρ for constante sobre o corpo, a gente diz que o corpo é homogêneo. E aí essa integral é fácil de fazer. O ρ sai para fora, fica a integral de dV, que é o volume total. Então, nesse caso, eu tenho massa igual a densidade, volume total, ou densidade igual a massa total sobre volume total. Então tá, pessoal, a gente vai usar esses resultados no próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre cálculo do momento de inércia. Então até lá!